Apocalipse 2, do versículo 2 em diante, tá bom? Apocalipse 2, do versículo 2 em diante. Vamos lá. Melhor vou ler do 1 em diante, não custa nada, né? Não paga imposto por enquanto. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome, sem esmorecer. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde você caiu. Arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Amém. Muito bem. Queridos, eu quero. Já estamos aí, esse é o penúltimo culto do ano, graças a Deus, né? Mas nós vamos ter o nosso culto na quarta-feira à noite, culto passagem de ano. Esse é o penúltimo, então vamos falar sobre uma coisa é, que assim quer acompanhar a gente de todo jeito. E de certa forma ela é boa, mas quando ela não é bem entendida, ela se torna algo negativo. Chama-se rotina. Estamos encerrando o ano e é óbvio que durante esses quase 365 dias, é, a gente viveu muitas coisas, aprendemos muitas coisas, acertamos muitas vezes, erramos algumas, talvez tenhamos até errado mais do que acertar. Mas isso tudo faz parte do ser humano, isso faz parte da gente. Nós não podemos viver com nenhum sentimento de culpa com relação a essas coisas, a não ser que isso se torne uma coisa como a rotina. Então, quando a gente erra, vamos falar sobre os erros. Os acertos também podem entrar aí, mas vamos falar sobre os erros. Quando nós erramos, nós temos uma tendência de cometer pecados quando a gente erra. Ou às vezes a gente erra por excesso, ou a gente erra por omissão, mas de qualquer forma você acaba cometendo alguns deslizes. E eu aprendi uma coisa que eu quero passar para vocês. Eu vou aproveitar aqui essa leitura de Apocalipse 2 e eu vou falar um pouquinho sobre Éfeso, porque aqui é a primeira carta do Senhor Jesus à igreja de Éfeso, primeira igreja que aparece em Apocalipse, para a gente entender um pouquinho como que a gente pode melhorar essa questão da rotina. O que é que está errado nela? O que é que essa rotina que não é boa faz a gente pecar? Eu aprendi uma coisa que é o seguinte: esse ano, para a maioria de nós, foi também um ano onde nós nos entregamos bastante, alguns de nós, ao ministério. E talvez outros nem tanto. Mas, tanto aquele que fez bastante quanto aquele que fez pouco, a gente precisa entender essa relação bem, porque
O que a gente aprende com a Bíblia é o seguinte, com o Evangelho é o seguinte. Às vezes a gente faz bastante coisas na igreja. A gente vem, trabalha, a gente se desdobra e é uma prática, né? A gente pratica bastante. Mas, infelizmente, isso não é necessariamente sinal de que a gente está bem. E parece meio esdrúxulo o que eu estou falando, mas é a pura verdade. Esse ano eu ensinei que cair não é o problema é a gente ficar caído. E agora eu quero falar sobre estar de pé. Estar de pé não significa necessariamente que a gente está bem. E tem muitas pessoas que estão de pé e praticando e fazendo algumas coisas nos seus ministérios ou, enfim, para a igreja. Tomara que este seja o seu caso, porque é menos mal, nesse caso, a gente errar por excesso do que por omissão. Mas você pode estar de pé, ou a pessoa, ou o crente pode estar de pé, fazendo as coisas, realizando as coisas, mas ele está ruim por dentro. Ele está com um problema de intimidade. Então, às vezes, ele está praticando bastante, mas ele está se relacionando pouco com Deus. Quando você vai para o serviço, eu posso falar também, porque eu também trabalho fora daqui, todos vocês sabem, eu preciso tomar muito cuidado com o meu serviço, porque ele pode se tornar uma coisa muito mais presente na minha vida do que o meu ministério. E às vezes, com o passar do tempo, se eu não tomar cuidado, eu fico tão confundido com o serviço e o meu ministério, só que tem um problema, parece mais o serviço do que o ministério. É mais ou menos assim, se você ficar o ano inteiro trabalhando e não vier na igreja, o que vai aparecer? Vai aparecer você e o seu trabalho, mas não vai aparecer você e a sua adoração, a sua intimidade, o seu relacionamento com Deus. E Deus me permitir passar também por essas situações, né? Porque eu não estou trabalhando à toa. Estou trabalhando porque eu preciso trabalhar. Infelizmente, eu digo até. Até um tempo atrás eu era pastor 100% na obra, mas agora, infelizmente, eu não sou. Não gostaria que isso mudasse. Mas também tem um lado humano da gente, que, né, eu estudei para ser o que eu sou. Eu posso fazer mais do que essas portas aqui. E eu posso me aplicar às coisas que eu sei fazer. E eu faço. E faço com prazer. Mas mesmo assim, eu preciso sempre estar de olho no meu comportamento diante de Deus. Que não tem nenhum valor maior dentro de nós crentes, eu e você, daqueles que são expressos no ministério. Não tem, gente. Não tem. E eu falo isso porque o que a gente está fazendo aqui no mundo, obviamente, nós precisamos trabalhar, nós precisamos estudar, nós precisamos fazer um monte de coisa, e óbvio que a gente precisa fazer, cuidar da nossa saúde, etc. Somos seres humanos, vivemos 80, 90 anos, quanto muito. Queremos aposentar, queremos fazer tudo o que... Queremos ir para a praia, queremos ir enfim, fazer faculdade, cursos, etc, etc. Mas se você prestar atenção, o que é mais importante em nós e que continua sendo mais importante em nós é o nosso ministério. Por quê? Porque o nosso ministério faz parte de coisas que são eternas e que vão continuar depois da nossa morte. E o que nós estamos vivendo aqui, nós temos que aprender a lidar aqui. E aí entra a questão da rotina. A rotina faz a gente perder a percepção de quem nós somos diante de Deus. E quando a gente perde a percepção de quem nós somos diante de Deus, a gente pode vir aqui, como eu, pregar, parecer que estou bem, de pé, mas eu posso estar tendo um grande vazio dentro de mim.
Pode ser que eu não esteja orando o quanto eu deveria de orar. Pode ser que eu não esteja lendo a palavra o tanto quanto eu deveria de ler. Pode ser que quando eu cometo algum erro desses que eu normalmente cometo e eles traz algum prejuízo para mim ou para quem está perto de mim, eu não consiga perceber a tempo de pedir perdão a Deus. E às vezes, e agora tocando nesse assunto, às vezes a gente está tão de pé, aparentemente bem, ou disposto a fazer alguma coisa, mas a gente está tão vazio do lado de dentro da gente, que a gente não consegue nem pensar mais em Deus. E aí a gente peca. E aí leva um tempo para a gente se arrepender. Até um tempo atrás, e vamos falar desse tempo atrás, falando do nosso primeiro amor, e você deve se lembrar disso, que todo mundo aqui teve uma experiência pela primeira vez na igreja. Você lembra como que você adorava a Deus quando você vinha na igreja? Por que será que talvez alguns de nós não conseguem mais vir aqui na igreja e a gente não aguenta mais nem ficar uma hora e pouquinho ouvindo o culto ou participando do culto? A gente nem quer participar mais do culto, a gente quer vir, fazer aquilo que a gente tem que fazer e ir embora para casa. Por que será que a gente não sente mais a vontade de adorar a Deus como Ele merece ser adorado? Porque pode parecer que a gente está bem, mas a gente só está de pé. Mas dentro da gente nós estamos caídos. Por falta de um relacionamento com Deus. E é importante a gente falar sobre isso. Porque o ministério, ele é exigente. Se você lembrar o mestre, você lembrar Jesus, quando ele veio ao mundo, desde quando ele nasceu, a vida dele foi muito intensa. Vocês se lembram? Quando ele tinha lá de 2 meses a 2 anos de idade, um rei chamado Herodes o Grande tentou matar ele. Aliás, vou até um pouquinho antes. Para nascer, não tinha lugar para o casal, José e Maria, para que Jesus desse à luz. Não tinha lugar. Vou um pouquinho mais longe. Quando Maria ficou grávida, imagine o bafafá que não deve ter dado. E ela teve que passar por aquilo. Grávida do Espírito Santo. Tem muita gente que não consegue entender isso. Por quê? Está insensível. Não consegue mais. Mas lembra de você também quando você chegou na igreja? Como você era muito mais. Quando, por exemplo, as pessoas, acabei de ouvir o louvor aqui e eu estou pregando agora. Quanto de nós que estamos no louvor e quanto de mim que está pregando para vocês está realmente por dentro com intimidade? Quanto será, se eu pudesse colocar em porcentagem isso? De sorte que vocês não podem enxergar nada. Quem pode enxergar é Deus. É o que está em Apocalipse 2, quando ele fala à igreja de Éfeso. Vamos rever? Lá em Éfeso, aliás, em Apocalipse 2, olha só o que o Senhor Jesus disse. Em Apocalipse 2. Ele diz assim, no versículo 2 já, olha para você ver como que Deus, ele conhece a gente, tanto por fora quanto por dentro, mas principalmente por dentro. No versículo 2, ele diz assim, conheço as obras que você realiza. Bom, eu não conheço as obras que você realiza. Meu contato com você é uma vez por semana. Terminou o culto, eu não sei o que você está fazendo. E nem você sabe o que eu estou fazendo. Mas tem alguém que conhece o que você está fazendo. Conheço as obras que você realiza. Tanto o seu esforço como a sua perseverança. Esforço e perseverança é coisa de dentro. Nasce lá dentro e se manifesta do lado de fora. Você não tem a capacidade de enxergar o quanto eu tenho vontade de fazer o que eu estou fazendo aqui. Mas ele tem essa capacidade. Sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova os que declaram apóstolos
e não são, e descobriu que são mentirosos. Aí ele disse, você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome sem esmorecer. Ele conhece o interior das pessoas. Quando Jesus está dizendo aqui de características do interior, ele está falando diretamente com o quê? Com o que nós somos aqui no mundo, no sentido da nossa existência ou no sentido daquilo que ele nos chamou para ser? É claro que é por causa daquilo que ele nos chamou para ser. Não há sentido eu em ser perseverante, porque para mim ser perseverante no mundo eu preciso ter alguém que me inspire. Por exemplo, o tal do nota 10. Quer viver pelo nota 10? Maravilha, vive pelo nota 10. Se você quer ter esse tipo de comportamento, viva por ele. Vai exigir perseverança. Mas o nota 10 não vai estar lá no momento em que você está super cansado e não está com mais vontade de fazer determinadas coisas, porque ele não pode estar lá. Mas o Senhor Jesus sempre está com a gente o tempo todo. Ele conhece, sabe quando a gente está caindo. Ele sabe quando nós estamos diminuindo o ritmo. Ele conhece o nosso interior. Tanto, e isso deveria de ser uma coisa para a gente preocupante, eu diria. Porque não é só a gente ouvir doutrina dizer, e aí eu entro lá em Efésios, quer ver? Vamos fazer uma espécie de viagem aqui em Efésios. Olha só que interessante Efésios. Efésios é um tratado teológico de Paulo. Ele escreveu em Roma para a igreja de Éfeso. Olha o que Efésios diz. Do capítulo 1 até o capítulo 3 de Efésios, Paulo vai falar sobre doutrina, bênçãos espirituais, eleição, predestinação, o selo do Espírito Santo, tudo centrado no Espírito Santo, graça e salvação. Vai falar sobre o mistério revelado, que é quando Deus revela para Paulo o que vai acontecer em Apocalipse, quando nós somos chamados de noiva, que é a junção de dois povos, os judeus e os gentios, que somos nós. O mistério de Deus. Dois povos se transformando em um. É em Efésios que a gente aprende isso. Tem bastante doutrina e ensinamento. Você vai para o capítulo, dos capítulos 4 ao 6, Paulo vai falar de uma parte prática, ele vai falar sobre dons, ele vai falar sobre batalha espiritual. Então a gente tem a doutrina e ela é importantíssima, mas o que é mais importante aqui em Efésios, e aí eu vou fazer uma relação de Efésios com Apocalipse. Por que Jesus começa a falar com Efésios, com a igreja de Éfeso? Lá em Apocalipse 2, ele não começa com Esmirna, ele não começa com Tiatira, ou com Tiátira, ele não começa com Sardes, ele começa com Éfeso. É como se ele estivesse dando um sinal para a gente do seguinte: Éfeso representa o que nós estamos fazendo aqui na terra, militando em o nome do Senhor Jesus, além daquilo que nós somos no mundo secular. Pode parecer confuso o que eu estou dizendo para vocês, mas não é. Quando nós aprendermos a andarmos e perseverança, esforço e perseverança, quando Jesus fala, conheço o seu esforço, a sua perseverança, e você não tem suportado os maus, significa que houve já uma mudança dentro da gente, porque nós aprendemos doutrinas que são bíblicas, como essas que eu acabei de citar para vocês, que vocês são uma nova criatura e que tudo Deus fez centrar para que todos se centrassem em Jesus, o Cristo. Isso está lá em Éfeso. Paulo ensinando a gente coisas para a gente colocar em prática. Mas escute, qual é o problema do crente? O problema do crente é que a rotina dele afasta ele do verdadeiro ensinamento da doutrina, que é a prática, e muito mais do que isso.
Sem a doutrina e a prática, ele não consegue entender nada sobre intimidade. É por isso que a gente se perde quando a gente entra em crises. Porque crise, o próprio nome já diz, é um momento, é uma fase, é um problema que a gente tem que enfrentar, porque nós estamos aqui como corpo humano, como seres humanos, e aí a rotina vem, do dia a dia vem, e a gente não, e a rotina, ela faz a gente esfriar, ela faz a gente perder a noção do tempo que nós estamos vivendo. Aí a gente começa a colocar, a substituir prioridades, que é a nossa sobrevivência, que é isso que a igreja está fazendo hoje. A igreja, na verdade, não está militando pela causa, ela está militando pela existência dela. As pessoas estão apenas vivendo o suficiente para existir. Se eu tenho um orçamento de 5 mil reais ou 10 mil reais por mês e eu não estou conseguindo ganhar isso, eu vou trabalhar, escute isso, porque tem crentes que estão fazendo isso. 4, 5 empregos. E eu não tenho nada contra isso. Nada. Quer trabalhar, trabalha. Mas não esquece da família. Não esquece do contato com os filhos, do contato com a esposa. Não esquece das suas funções ministeriais. E, sobretudo, não se esqueça que você é um peregrino aqui nessa terra. E que o que está acontecendo com você talvez sejam desvios, padrões, que a sua própria carne está fazendo você se voltar para aquilo. Você tem perdido o sono, não é mais porque você está sentindo a falta de Yeshua. Você está perdendo o sono porque você não sabe se você vai conseguir pagar o boleto do aluguel. Você está perdendo o sono é porque você ficou chateado com o que alguém disse para você essa semana. Sabe aquela música assim que a gente canta? Eu quero perder o sono, eu quero não sei o quê, não sei o quê. Aquilo está tratando de relacionamento. E a igreja nunca conseguiu ficar assim. Eu sei porque eu sou dessa época. Eu sou da época do Paixão, Fogo e Glória. Não conseguiu ficar no Paixão, Fogo e Glória. A igreja não conseguiu. Eu sou da época da companhia de João Batista. Não conseguiram. Não conseguiram. Nós estamos capengando diante de um sistema que está sufocando a nossa espiritualidade. Nós estamos permitindo que o que é eterno não seja manifestado em nós. Eu estou fazendo uma limpeza lá na minha casa, graças a Deus. Eu criei coragem, eu dei uma descansada esses dias todos. Aí eu comecei a fazer uma limpeza lá em casa, sabe aquela caça aos dinossauros? E aí, de repente, eu estou ouvindo um pregador falar assim, é que nós precisamos aprender realmente a tirar aquelas coisas que já não servem para mais nada da nossa vida, não é só dentro da nossa casa, porque elas tiram da gente a motivação para continuar. E elas fazem com que aquilo que é eterno, por exemplo, quando eu junto um monte, e aí eu vou fazer isso, bem, em nome de Jesus, meu coração já está assim. Sabe aquela papelada lá coisas muito antigas? Eu vou jogar tudo fora. E você já está vendo que eu estou jogando fora. Estou falando com a minha esposa lá atrás. Sabe por quê? Porque eu não quero que coisas que são antigas determinem o meu ritmo de vida. Eu não quero que essas coisas elas influenciem a minha prosperidade que vem de Deus. Eu não preciso ficar com coisas quebradas dentro de casa. Vamos jogar fora, irmãos. Vamos fazer uma revista na nossa casa. Vamos tirar nossa dependência das coisas materiais. Vamos começar a viver algo novo na vida da gente.
Sabe aquele processo de 10, 15, 20 anos atrás que tem os papéis lá? Já passou, já caducou, irmão. Você não precisa ficar mais lembrando daquilo. Joga fora. Se precisar de cópia, tem lá no cartório. Mas não vai precisar. Não deixa essas coisas separar você daquilo que é eterno. Quando Paulo fala de centrar a nossa vida em Cristo em Éfeso, presta atenção, do capítulo 1 ao 3 ele doutrina, ele está ensinando, senhores de Efésios, vocês sabem que vocês precisam começar a lidar com as coisas aqui na terra, militem a causa aqui na terra, não se prendam às coisas aqui na terra. Aí depois ele ensina a gente do 3 ao 6, vocês precisam usar os dons, por exemplo, Efésios 4:11, para quem os pastores que estão aqui, são dons de ministério, apóstolo, profeta, evangelista, professor, mestre e pastor. Os 5 dons. E está lá o Espírito, Jesus, na verdade, Jesus dizendo, eu deixei esses caras para treinarem vocês, para quê? Para o Apocalipse, porque lá em Éfeso, ele está dizendo, aqui está acontecendo assim. A vitória de vocês já está sendo mostrada através da mudança de comportamento por causa da doutrina que vocês estão recebendo e também da prática que vocês estão exercendo. Quando chega lá em Apocalipse, Jesus dá uma advertência. Por isso que está no começo. Porque o final de Apocalipse, principalmente lá no capítulo 20 até o 22, vai ser o momento em que a igreja, que já é a igreja, já são os judeus e já são também os gentios. São 2 em 1. Que lá em Apocalipse é chamada de noiva, enquanto aqui nas cartas é igreja. É o desejo do Pai. O Pai está preparando um povo para morar com Ele eternamente. Lá em Apocalipse, diferente de Éfeso, lá ninguém vai precisar de militar mais. Quando Paulo nos ensina que nós somos o templo do Espírito Santo, lá em Apocalipse está dizendo que não há necessidade, não haverá mais necessidade de templo do Espírito Santo. Porque o próprio Yeshua será o nosso templo. O próprio. Nós estamos perdendo energia, gastando energia à toa. Nós estamos deixando de viver o eterno para viver aquilo que é temporal. Aquilo que faz a gente sair daqui da igreja e começar a pensar só naquilo que está lá fora. Essa noite eu fui dormir mais de 2 horas da manhã. E aí eu estava no TikTok e eu vi uma pessoa comentando assim, são 2 horas da manhã, vocês notaram que tem um monte de gente acordada? Por que será? Tem um monte de coisa aí, Jesus está voltando, não sei o quê, papapá. Então aconteceu um fenômeno, o fenômeno chama-se calor insuportável. É isso que chama o fenômeno, certo? 2 horas da manhã. Sabe o que eu fiz? Eu falei, eu preciso dormir, porque 7 horas da manhã as crianças estavam em casa. É batata. 7:03, a menininha acorda e vai lá me chamar. Eu durmo na sala quando eles estão lá em casa. Eu falei, eu preciso dormir. Daqui a 7 horas a menininha vai me acordar. E aí 4 horas, não dá 4 horas para um ancião de dias. Não dá mais. Sabe o que eu fiz? Eu peguei, abri um salmos cantados. Comecei a ouvir os salmos cantados. Aquilo foi provocando dentro de mim, no meu espírito, um desejo de dormir. E eu dormi ouvindo profecias. O meu corpo não, mas o meu cérebro, que não para, guardou tudo, está lá. Ele não gosta muito de ficar fazendo coisas novas. O nosso cérebro gosta de rotina. Ele adora a rotina.
Se ele puder deixar você só preenchendo relatórios o dia inteiro, ele vai fazer isso. Se você quiser escrever um livro, ele vai falar assim: não escreve não, é muito cansativo, volta nos relatórios. Mas quando a gente tem, veja agora, por que Apocalipse, o nome Apocalipse chama-se revelação? Porque Jesus está ali dizendo: olha, igreja de Éfeso, vocês são gente finérrima, vocês aprenderam, inclusive, a separar algumas coisas assim, tipo homens que são fanfarrões daqueles que pregam a palavra. Que bom que isso seja uma verdade na sua vida. Não é tudo que a gente ouve, não é tudo que a gente escuta, não é tudo que a gente lê que é bom, que é saudável. Ler é bom, mas precisa ter senso crítico para ler. Tem que ter entendimento de leitura. Certo? Então, a gente está ali, envolvido com toda essa coisa de conhecimento. Mas daí, chega na hora de praticar, a gente não pratica, porque nós somos chamados para a rotina. A rotina esfria a gente, irmãos. Se esse ano, que está acabando, hoje é dia 28, falta mais 3 dias para acabar o ano. Isso na contagem humana, que para Deus tanto faz. Entendeu? Tanto faz. Mas para nós, daqui a pouco, parece que a gente, né? Você vai se vestir de branco. Eu só não vou me vestir de preto, porque está muito quente. E tudo bem, quer vestir de branco? Veste de branco, irmão. Porque a brancura não pode ser só do lado de fora, por algumas horas. E não dá para misturar brancura com bebida. Não dá para misturar brancura que eu falo é pureza. Pureza com bebida, pureza com drogas, pureza com adultério. Não dá, vocês concordam? Pureza é pureza. Né? Não dá para misturar essas coisas, mas louvado seja o Senhor, porque se Ele permitir, nós vamos passar, nem que seja 5 minutos com o joelho dobrado aqui na meia-noite. A quem puder, é claro, né? Eu sei que muitos têm compromisso com família, fique assim, não tem problema, imagina. Mas o que eu quero ressaltar é que chega uma hora que a gente precisa dar um basta, porque senão coisas muito sérias podem acontecer com a gente. Jesus, ele pega e fala, ele chama os efésios, como se ele estivesse chamando a gente. E por isso que ele começa, é isso que eu quero que você guarde. Por que ele começa com Éfeso? Porque é em Éfeso, é a carta aos Efésios, onde ele revela que nós estamos incluídos no plano de salvação dele. Entenderam? Por isso ele começa com Éfeso. Aí, quando ele está lá, Jesus falando lá em Apocalipse, Apocalipse é revelação. Então, quando a gente está em Éfeso, a gente está falando de teologia. Quando a gente vai para Apocalipse, a gente está falando de revelação. O que é a revelação? Revelação é a teologia que foi colocada em prática e provocou uma mudança. Esses dias atrás, não sei se foi semana passada, eu não lembro, acho que foi semana passada. Foi semana passada que eu mostrei para vocês, para quem veio, obviamente, qual a diferença entre autonomia e teonomia. Lembra? Então, guarda isso, irmãos. Isso é um ensinamento que talvez você tenha escutado pela primeira vez na sua vida dentro de uma igreja evangélica. E dê graças a Deus, Deus, muito obrigado. Porque a gente fala tanto de governo teocrático, no mundo tem governo teocrático, o Irã é teocrático. Olha o que é aquilo lá. O Afeganistão é teocrático. Olha o que é aquilo lá. Não é esse tipo de modelo que a gente está, que Yeshua ele trouxe para a gente. Ele falou do reino. E o reino é o quê? Paz, justiça e alegria no Espírito Santo. E para viver o reino é preciso saber sobre a vontade de Deus. Romanos 12. Para isso, eu tenho que estar em Romanos 8. Ou seja, o espírito de morte que estava em mim já não reina mais em mim, mas o espírito da vida. O espírito, o próprio espírito que está em mim, que está provocando mudanças em mim. Por que isso tudo está acontecendo? Eu quero dar um sentido para a sua vida. Por que você está dentro de uma igreja? Porque o espírito de vida está ensinando você as revelações, aquilo que deve e que vai acontecer independente da sua vontade.
ou não. Aí aparece Jesus lá em Apocalipse 2 dizendo assim: gente, meu povo, eu quero que vocês saibam, eu não estou criticando o trabalho de nenhum de vocês. E agora eu faço das palavras de Yeshua as minhas. Tá? Eu não estou criticando o trabalho de nenhum de vocês, eu seria louco se eu fizesse isso. Hoje em dia, isso pode significar para alguns a pessoa ficar ofendida e querer sair da igreja. Eu sei que vocês são maduros o suficiente para não fazer isso. Eu sei que vocês são. E também, quando você não dá conta de alguma coisa, você não deve se culpar. Você precisa pedir a ajuda do Espírito Santo para ele te ajudar a fazer aquilo acontecer. Mas, enquanto nós estamos lá em Éfeso falando de doutrina, vamos falar de revelação agora. Jesus está dizendo assim: eu tenho uma coisa contra vocês. Vocês são uma belezinha, mas eu tenho uma coisa contra vocês. Vocês precisam voltar ao primeiro amor. E aí eu me coloco. Agora eu primeiro, depois vai, cada um pega o seu lugar na fila aí. Pega a sua senha e fica na fila, ok? Mas vem depois de mim. Tá? Começa por mim. Quanto nós nos relacionamos com Deus o suficiente hoje para pegar, então, daqui 3 dias, que é importantíssimo para a gente virar o ano, né? Mudança, 2026, o já passou, aliás, né? Mas que bênção conseguimos e tal. O quanto eu mudei de vida com relação ao que Deus me chamou para ser. Paulo não chamou a gente de eleito, Paulo não chamou a gente de predestinado, Paulo não diz que é a graça, Efésios 2:8, que é a graça, que nós somos salvos pela graça. Então, o quanto isso tudo eu tenho exercido a partir do capítulo 3, 4, 5 e 6. O quanto eu tenho usado os meus dons. Quanto realmente eu tenho falado em línguas estranhas para que eu edifique, porque não tem como nenhum pastor edificar o seu espírito. E nenhum ministério que você possa exercer dentro da igreja pode edificar o seu espírito. Não é isso. Edificação não é cumprir regras. Edificação é ir além das regras. É perceber o pano de fundo de tudo. O porquê eu estou aqui. E é eu diminuir para que o Senhor apareça. Mas isso só pode acontecer quando eu tenho revelação dentro de mim. Jesus está dizendo: eu tenho isso contra vocês, está faltando essa revelação. Vocês já estão permitindo que a rotina atrapalhe vocês de me servirem. Por isso que ele fala aqui no texto, ele fala sobre a perseverança, ele fala sobre algumas coisas que a igreja conseguiu fazer, mas agora, aparentemente, a igreja está perdendo isso, porque está entrando de novo, está diminuindo o ritmo. E é uma coisa que eu tenho pregado para vocês nesses últimos 19 anos. Ritmo. Ritmo é uma coisa que nós não podemos barganhar. Ritmo com Deus, não podemos. Ele tem que ser o centro da nossa vida. A sua palavra é a única forma de eu ser curado. Qualquer problema que eu possa vir a enfrentar, eu só vou poder vencê-lo se eu tiver Jesus comigo. Isso são tônicas que precisam estar com aqueles que já perceberam essa revelação. Se não, pode subir aqui, ou pode ficar aí, de pé, parecendo que você é uma rocha, enquanto lá dentro você está totalmente destruído. Não tem nada de novo lá dentro. Não tem nenhum signo, nenhuma assinatura. Nenhuma assinatura. Tipo, ninguém se lembra de você pelas coisas boas que você pode fazer, mas se lembram de você pelo que você é de ruim. É a sua assinatura. Entendeu? É a sua assinatura. É o que você rendeu. Foram quantas minas você conseguiu trabalhar aqui, multiplicar o dinheiro do seu Senhor.
Aí você vai falar assim, mas eu vim na igreja, eu sou dizimista, sou ofertante. Beleza. Minha esposa está fazendo assim para mim. Eu falo com ela, faz assim. Acha uma belezinha. Melhor comunicação do mundo. Significa que está aprovado. Beleza, irmão. Tudo bem, ótimo. Está satisfeito com isso? Não fique satisfeito com isso. Por favor, não fique satisfeito com isso. Sabe por quê? Porque tem mais. Sabe por quê? Porque você tem mais para fazer e com maior eficácia. Vamos reduzir as coisas que estão tirando da gente os signos da eternidade. Quando eu falo de signo, estou falando de Capricórnio, da signo. Signo é uma linguagem, é uma forma. As formas que estão tirando a gente do nosso posicionamento diante do Pai. Jesus fala para a gente assim, ele dá uma dica. Eu tenho uma coisa contra vocês, vocês têm deixado o primeiro amor. É estranho, mas é a verdade. É ele falando com o humano e com o espiritual que está dentro da gente. Com o humano ele diz, olha, parabéns, vocês conseguiram derrubar alguns charlatões, alguns charlatões, vocês não, tinha um monte de gente que falava que é apóstolo aí, vocês estão falando, não, isso aí não é apóstolo, nem aqui, nem na China. Ótimo, parabéns para você, já conseguiu? Ponto positivo para você, maravilhoso. Mas é o suficiente? Não é o suficiente. Nunca deve ser o suficiente, porque afinal de contas a gente está tratando com alguém que é um ser por excelência, e é a causa antes da causa, como eu ensinei vocês semana passada. Está esfriado, esfriou, já não consegue mais nem ficar, não consegue mais nem prestar atenção na palavra. Com um ano inteiro ouvindo o mesmo pastor, a mesma vozinha que faz dormir. Irmão, como que você pode? Como que você tem coragem para fazer isso e não tem coragem para se tornar um próprio modelo de apóstolo, de evangelista, de profeta, de mestrado? Eu estava vendo para esse mestrado, não dá para fazer não, bem. Só se for pelas universidades federais, não dá não. Muito caro, muito caro. Mas a gente se tornar um mestre. Que nunca a gente vai ser igual ao mestre, mas a gente partir para isso, sabe? A gente pegar, não, eu sei que a mudança na minha vida pode provocar a vinda de mais pessoas por causa da mudança na minha vida. Você sabia disso? Porque tem algo eterno em você que está sendo abafado pelo temporal, por aquilo que é temporal, temporário. Você está se privando de ser o filho de Deus. Você está, é você, é a sua história. E eu não posso fazer nada com relação a isso, a não ser te ensinar além da doutrina. Não tem faltado doutrina. 3 anos e meio Jesus pregou doutrina para os discípulos, junto com bastante realização de milagres. É como se ele tivesse já dando uma introdução, Efésios e Apocalipse. Efésios e Apocalipse. Ele estava lá, dizendo, falando lá dos fariseus, e ensinando as pessoas a usar os dons, e ao mesmo tempo dizendo, vai chegar um dia, eu vou voltar e vai ter uma mudança muito grande nessa terra. Jesus pega e diz assim, eu tenho contra você que você deixou seu primeiro amor. Eu preciso pregar essa mensagem. Se for possível, todos os anos, de formas diferentes, com mais acréscimos, eu não sei. Sabe por quê? Porque nós temos uma tendência a deixar de ser aquilo que nós fomos chamados para sermos. E a alegria nossa, a alegria da gente ser, eu, por exemplo, ser um bom pastor, de eu ser um bom marido, de eu ser um bom pai, de eu ser um bom avô, ela não está baseada no quanto eu ganho e no quanto eu tenho. Está baseada no quanto eu sou.
no sentido assim, né? Eu sou, respeitando as minhas limitações humanas. É o quanto eu sou, o quanto você é. Então eu quero que vocês abram seus olhos. Por quê? Porque Jesus, aqui em Apocalipse 2, ele diz assim: façam isso, porque senão eu vou vir e vou tirar o candelabro do meio de vocês. Você não tem ideia que é isso. Ele está no meio dos 7 candelabros. Sabe o que é tirar o candelabro? É o que aconteceu com Saul, por exemplo. Estava no trono, mas não tinha mais prazer em viver. Era perturbado por espíritos malignos. Davi tinha que tocar a harpa para ele melhorar. É você ir até o eterno e você dizer assim: muito bom, e voltar para sua casa. Quando a gente vai até Deus, não tem como a gente voltar do mesmo jeito. Quando a gente muda de vida de verdade, não tem como a gente pegar e dizer ou fazer comparações. A sua igreja, por exemplo, ela não é igual à sua última igreja. Nunca vai ser. Sabe por quê? Porque Deus está operando lá coisas que precisam ser operadas lá e está operando coisas que precisam ser operadas aqui. Nós somos um corpo só. Mas eu não tenho que me meter com coisas que não me diz respeito. E eu não estou sabendo de nada, estou falando isso pelo Espírito, eu não estou sabendo de nada. Não chegou nenhuma conversa para mim de ninguém que foi em outra igreja. Não é o Espírito de Deus que está simplesmente dizendo para vocês que a hora, a capacitação de vocês é vocês irem para a revelação, antes que ele tire o candelabro do nosso meio. Aí, meu irmão, não adianta a gente trocar de prédio, não adianta eu sair da presidência da igreja e vir outro pastor aqui. Acabou, meu irmão. E não acabou só em nível ministerial. Você pode ir até para outra igreja, mas acabou. Tirou o candelabro. Tirou a possibilidade de relacionamento. É isso que acontece para aqueles que estão na rotina, que não se arrependem de seus pecados, que não voltam, que não têm mais capacidade de voltar, que não conseguem mais enxergar quando estão fazendo coisas erradas, que preferem continuar julgando as pessoas e jogando culpa na situação. Escute, você está muito preocupado com o que vai acontecer agora em 2026, né? Deixa eu dizer uma coisa para você. Por que a gente não se preocupa em 2026 em fazer mais pelo nosso Senhor e Salvador? Do que a gente está preocupado com o que vai acontecer. Que o que tiver de acontecer, vai acontecer. É assim. É o que é. Um homenzinho preso na China, porque ele, um senhor de idade preso na China, que não quis negar o nome de Jesus e pregava dentro da prisão, cavaram um poço para ele ficar dentro do poço. Ele ficava de joelhos, então cavaram um poço para ele ficar de joelho. Ele não podia ficar mais de pé, ele ficou com gosto, de joelhos, dentro do poço, e falando do amor de Jesus. Ganhe seu dinheiro, coma a sua comida, troque a sua roupa, compre o seu sapato, troque o seu carro, compre a sua casa, reforme a sua casa. Faça o que você tem de fazer, mas nunca perca a dignidade de ser filho de Deus. Nunca deixe que a rotina se intrometa entre você e suas orações. Nunca deixe a rotina prender você dentro dos seus próprios argumentos. Não deixa. Quer viajar? Viaje. Que bom. Tem dinheiro para fazer? Faça. Engraçado, né? Ninguém tem dinheiro, mas vocês foram no mercado esse final? Vocês foram no mercado? Vocês viram a quantidade de gente? Foram no shopping?
Ninguém tem dinheiro. Sei lá. Uma loucura. O sistema é meio doido. Não sei. Sinceramente, eu não sei. De alguma forma, as pessoas falam, vou pagar. Se não pagar, não sei. Só sei assim. E talvez as pessoas tenham desejado Feliz Natal um para o outro nesse Natal. Por dentro está sangrando, está chorando por dentro, está triste. Vem na igreja, não sente alegria, não sente prazer. E aí depende de mim para sentir prazer, para ser aprovado. Não, você tem que ser aprovado pelo Espírito Santo. Você precisa ser. Eu já tive igreja assim. Eu fiquei 15 dias fora uma vez. Foi a única. Faz mais de 30 anos que eu não tiro férias para valer mesmo. Foi, as últimas férias minhas foi em 1996. Você vai me chamar de louco. Mas não é. É o chamado. E eu sei que eu preciso tirar férias, mas é o chamado. Eu tentei, mas acho que tentei de forma errada. Levantei pessoas erradas. Ungi pessoas erradas. Eu errei. Mas hoje eu me arrependo dos meus pecados. Eu não quero mais fazer isso. Sabe por quê? Porque hoje eu estou muito mais maduro e eu sei o que eu quero. Como Jó deve ter entendido depois de todo o sofrimento dele, no meio da crise, com aqueles 3 amigos, entre aspas, falando um monte de coisa para ele. Você provavelmente está em pecado. Ele disse assim, olha, no tempo certo, eu vou ficar tranquilo aqui, eu vou resolver isso aqui com Deus, porque eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que logo ele vai se levantar entre as nações. Era a história dele, mas ele já estava olhando para o mundo inteiro. No meio do sofrimento, ele estava encontrando o que realmente dava alegria para ele. Deixa eu te ensinar uma coisa: o que realmente te dá alegria não é você fazer o que você sabe fazer, é você ser quem você é. Você é filho. Descubra o que é ser filho. Eu nunca tive pai, e eu sei, muitos de nós não teve pai e nem mãe presente. Não teve. Tadinho também deles. Vieram de uma geração que foi, a geração anterior era pior do que eles. Eu, por exemplo, sou de 1965. A pastora é baby boomer. A geração baby boomer. Eu sou a geração X. Entenderam? O meu pai é a geração baby boomer da Segunda Guerra Mundial. Foi criado ali, ó. Sabe? Duro, difícil. Hoje a gente está com geração Z, geração alfa. A gente precisa entender essas coisas. Só que uma coisa não mudou, as gerações mudaram, mas tem uma coisa que não mudou: Jesus. Olha, hoje a gente não canta mais corinhos. Tudo bem. O importante não é cantar os corinhos, o importante é viver os corinhos. Aqueles corinhos que você cantava 50 anos atrás, você vive eles? Hino 100 e pouco. Beleza. Você vive ele? Aprendeu a viver ele? Está dentro de você? Introjetou dentro de você? Conversa. Conversa para boi dormir. Olha aqui, ó. Esse aqui é irmão desse. Vive não. Você está vivendo, beleza, mas eu duvido. De verdade. Porque dá para enxergar algumas coisas do lado de fora das pessoas. Um pouquinho dá. Um pouquinho dá. Dá para saber quando você está fora de ritmo. Um pouquinho dá. Entendem? Mas não dá para enxergar o que está dentro de você. Quem enxerga é o teu Senhor. E a proposta aqui do Senhor é essa. Eu tenho contra você. Vocês fazem direitinho. Então, de pé fazendo o que tem que fazer. Beleza, continua. Aumenta o ritmo, melhora. Aprendeu, está pronto para colocar em prática coisas novas? E eu estou pronto para 2026 para colocar em prática as coisas novas, e eu vou colocá-las. Porque a vida é um eterno ensinamento, né?
Eu vou colocá-las, eu não quero ficar na rotina. Não quero. Rotina engorda. Rotina faz a gente ficar com depressão. Mas quando a gente aprende lá naquilo que a gente faz a ser aquilo que nós fomos feito, o que nós somos feito? A imagem e semelhança de Deus, e a gente vive isso com efusão, porque o Espírito Santo está dentro da gente, porque ele está preparando a gente para um tempo glorioso que está lá em Apocalipse. Jesus não quer tirar o candelabro do nosso meio, mas ele precisa dizer para a gente: volte ao seu primeiro amor. Porque senão 2026 vai continuar assim, talvez até pior, dependendo da sua confiança no mercado financeiro, no governo, nas mudanças que tem que acontecer. Irmão, pelo amor de Deus, esqueceram quem é o Senhor de suas vidas, esqueceram que o Evangelho é a nossa constituição. O nosso hino são os nossos louvores. Não importa, tem dia que a gente quer escutar vamos falar hino, um hino mais feliz, mais alegre e tal. Não, meu, entendem? Eu esqueci como é que se fala em inglês. Vai cuidar da sua vida? Esqueci. Mas olha que interessante. Que interessante. Nós viemos aqui porque Jesus está aqui. Eu estou aqui porque Jesus está aqui. Se ele não estivesse aqui, eu não estaria aqui. Vou lembrar vocês do Cirilo dizendo uma coisa que parece que pegou mal para ele na época, talvez. Ah, o céu. Se eu for para o céu e Jesus não estiver lá, eu não quero estar no céu. Sabe por quê? Ele falou isso? Porque esse céu que está aí vai ter que ser mudado também. Deus vai mudar esse céu que está aí. Nele tem algo que não é de eterno. Você acredita? Tem algo que ainda não é de eterno. Não aconteceu ressurreição ainda, a não ser o próprio Jesus, que ele ressuscitou. Nele está a plenitude da eternidade. Mas esse céu que está aí não é eterno. A maior prova, Apocalipse 20, os céus e a terra vão ser renovados por fogo, com fogo. Muito, muito bem, isso é teologia. O que nós vamos fazer? Vamos seguir os conselhos de Paulo. Paulo em Efésio. Militem a causa. Aqui, enquanto vocês estiverem aqui. Continuem sendo conservadores. Protejam os bons costumes. Pratiquem os bons costumes. Se cometerem pecados, não permaneça caído. Levante-se. Vá em Techuvá. Volta à origem. E diga: Deus, por favor, me perdoa. Eu não quero ficar um minuto mais sem o teu perdão. Mas realmente, quando você retomar a sua caminhada, aumenta o teu ritmo. Não depende de A, nem de B, nem de C. Não dependa das coisas, dependa de Deus. Lá em Apocalipse, Jesus está dizendo isso. Eu vou dar isso para vocês. Se vocês me obedecerem. Só para encerrar. Vou voltar lá em Apocalipse. Eu vou ler aqui do versículo 6. Mas você tem a seu favor o fato de que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Tem uma coisa aqui em comum entre nós. E escute, eu acredito que isso está acontecendo em vocês. Vocês não vão voltar para o mundo. Vocês vão aprender a ser mais sóbrios, mais elegantes, mais benignos. Vocês vão aprender a ser mais amorosos. Igreja não sobrevive sem essas coisas, porque nós estamos falando de seres
humanos. Seres humanos. Nós não conseguimos trazer pessoas para a nossa igreja se nós formos ranzinzas. Porque lá em Efésios, Paulo ensinando as doutrinas, ele não está tornando ninguém religioso. Ele está diminuindo a religiosidade, colocando no lugar dela os dons. E é bom lembrar que os dons existem para a edificação do corpo. Deus está edificando nossa vida. No fim de tudo, Deus diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Primeiro ele aponta que ele sabe o que está acontecendo dentro de você, depois ele faz uma espécie de acusação, mas depois ele diz assim: ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Entendem o que a Bíblia diz? O seu trabalho no Senhor não é em vão? É isso. Amém? 2026 está às portas, igreja, uma anainha apostólica. O que nós vamos colocar em prática nesse ano de 2026? Como podemos diminuir aquilo que nos distanciou? Como podemos fazer aquilo que nós prometemos fazer e não fizemos? O que nós vamos fazer? Talvez sejam essas as perguntas que devem direcionar a nossa vida nesse ano de 2026. E ano que vem eu vou repetir de novo, se Deus me der a graça de viver mais um ano. E há de ser que Ele vai me dar. Vamos ficar de pé?